Então, uma lei penal sempre tem que ser a lei penal que estava vigente antes da realização do seu fato. Então, se hoje eu vou cometer um crime, eu tenho que saber qual que é a regra do jogo hoje. Então, eu vou saber o que eu posso ou não posso fazer e qual é a pena pelo crime que eu vou cometer. Esta regra do princípio da legalidade está previsto tanto na Constituição, no artigo 5º, como no primeiro artigo do nosso Código Penal. Agora, existe a possibilidade de você aplicar exceção da retroatividade da lei penal mais benéfica. Isto quer dizer que, a princípio, sempre que surgir uma nova lei que é melhor para o réu, seja por melhorar a pena, melhorar alguma questão da execução penal, enfim, sempre que tiver alguma melhoria na questão penal, esta lei nova, ela é mais benéfica, ela pode voltar no tempo. Basicamente, nós temos duas possibilidades em que nós temos duas leis penais em conflito, em que uma lei posterior é mais benéfica. Primeira hipótese, em que eu tenho uma nova lei que é mais benéfica para o réu, a gente chama de abolício criminis. Basicamente, se trata da descriminalização de um crime. Então, se o sujeito comete um fato hoje, e hoje é crime, mas a posteriori vem uma nova lei que deixa de considerar esse fato um crime, essa lei nova, obviamente, é mais benéfica, abolício criminis, deixou de ser crime, essa lei mais benéfica, ela pode voltar no tempo. Então, a gente diz que a lei mais benéfica, ela retroage para atingir o fato no passado. Portanto, se esse sujeito ainda não foi julgado, ainda que ele já tenha cumprido pena, essa lei mais benéfica, ela volta no tempo, independente em que momento que nós estamos. Se é momento de investigação, momento de acusação, momento de julgamento, momento de execução penal, não importa. Sendo uma lei mais benéfica, ela volta no tempo. Segunda hipótese de lei penal mais benéfica para o réu é quando uma nova lei melhora a situação do réu de alguma forma, seja diminuindo pena, prevendo alguma causa de diminuição, alguma coisa nesse sentido, né? Então, lei nova mais benéfica, diminuiu a pena, pode voltar no tempo para atingir o fato no passado. Agora, tem outra situação em que eu posso ter duas leis em conflito, em que não pode haver retroatividade da lei penal, quando ela não é mais benéfica. Então, por exemplo, hoje o fato não é crime, amanhã é crime. Então, eu não posso ser criminalizada por uma conduta que, na data do meu fato, ainda não era crime, né? Por outro lado, pode existir a possibilidade que hoje eu cometo o fato, ele é crime, amanhã vem uma nova lei, mas que torna o fato mais grave, aumenta a pena, aumenta o regime de execução, prevê alguma qualificadora, alguma majorante que aumente a pena do sujeito. Então, esta lei nova, ela é pior, ela não é mais benéfica, ela não pode voltar no tempo. Ou seja, a gente trabalha regime de regra e exceção. Regra é a aplicação do princípio da legalidade, a lei tem que ser anterior ao seu fato, mas se houver uma nova lei que é mais benéfica, ela pode voltar no tempo. Quando eu vou falar em lei penal no tempo, tem algumas questões que são os tópicos especiais, que a gente vai chamar de problemas de lei penal no tempo, de conflitos de lei penal no tempo. Eu vou falar primeiro da lei penal intermediária mais benéfica. Que situação é essa? Eu tenho 3 leis sequenciais, a lei penal da data do fato, e após a lei penal da data do fato, vem uma nova lei, que é a segunda lei, e ela é mais benéfica. Bem, regra, exceção, o que a gente faria? A gente pegaria a segunda lei, que é a lei mais benéfica, e a gente faria ela retroagir no tempo para alcançar o fato lá no passado. Ocorre que, se o sujeito ainda não foi julgado e vier uma terceira lei, por exemplo, e ela piora novamente a situação do réu, eu posso ter justamente o conflito de 3 leis penais sucessivas. Uma da data do fato, que seria a regra, uma segunda que seria intermediária mais benéfica e uma terceira lei que novamente agrava. Nessa situação, eu vou considerar que a lei mais benéfica para o caso concreto é a lei penal intermediária, a segunda. Então, essa lei penal intermediária, como ela é melhor para o réu, ela retroage em relação ao fato. Então, aqui a gente vai trabalhar retroatividade. E como ela é mais benéfica, ela também vai sobreviver, aspas, à sua morte, à sua revogação. Então, a gente vai dizer que ela é ultra ativa em relação à data da sentença e da audiência. Superada essa questão básica de 2 leis penais ou 3 leis penais conflitando, eu vou trabalhar com vocês alguns tópicos específicos. A exemplo da norma penal em branco. Bem, o que é uma norma penal em branco? Uma norma penal, uma lei penal em branco, é uma norma que ela não tem um conteúdo completo, por isso que chama em branco. Tem alguma parte que precisa ser completada. Quando eu tenho uma situação em que o preceito é indeterminado, mas a pena é determinada. Exemplo clássico,
Lei de drogas. Todos sabemos que tráfico de drogas é crime, todos sabemos que existe uma pena pré-definida para isto. Mas a lei penal não define o que é droga. Existe a necessidade de um complemento definir aquilo que ficou, aspas, em branco dentro da lei penal. Não é? Então, como que eu resolvo questões de lei penal ou norma penal em branco quando eu tenho alguma situação de conflito de lei? Simples, conforme regra e exceção. Então, o complemento, ele integra a norma. Então, por exemplo, lei de drogas. Eu tenho lá uma portaria do Ministério da Saúde que lista as drogas proibidas, que eu não posso usar e que, então, são consideradas aqueles entorpecentes para efeitos da lei penal. Se o complemento muda, eu vou aplicar regra e exceção do princípio da legalidade. Então, se na data do fato o complemento dizia que aquela droga não era proibida, então eu poderia ter utilizado. Se após o uso dessa substância vem uma nova portaria definindo que é uma substância proibida, esse complemento ele integra a norma. Posterior ao fato, é mais benéfico ao réu? Não. Portanto, não retroage ao fato. Agora, pelo contrário, se vier um novo complemento que ele descriminaliza a utilização de algum entorpecente, esse complemento, como ele integra a norma, ele é mais benéfico, ele retroage por ser mais benéfico ao réu e atinge aquele fato cometido no passado. Outro tópico especial que a gente precisa abordar quando falamos em lei penal no tempo é a questão das leis temporárias e das leis excepcionais. Então, vamos lá. Uma lei excepcional é uma lei que ela está vinculada a alguma situação de uma calamidade pública, como uma enchente, um desastre natural, uma pandemia, né? E uma lei temporária é uma lei que tem a sua vigência limitada no tempo. Então, quando se faz a lei, já se diz que ela tem vigência do dia tal até o dia tal. Tanto a lei temporária quanto a excepcional têm a mesma regulamentação pelo Código Penal, porque o artigo 3º diz que lei penal temporária e lei excepcional vão ser aplicadas mesmo que depois do fato que ensejou essa lei ou da vigência da lei. Então, qual é a ideia aqui? Na lei temporária e excepcional, eu tenho a exceção da exceção, ou seja, não se aplica a retroatividade da lei penal mais benéfica. Como assim? Não entendi. Veja, eu tenho lá uma lei geral da Copa, na qual eu determino que durante a realização da Copa do Mundo no Brasil vai ter algum crime específico. Ok? A pessoa vai lá e comete esse crime durante a vigência dessa lei penal temporária. Bem, terminada a fase da Copa, não existindo mais essa lei geral da Copa, essa pessoa ela poderia dizer: olha, agora o meu fato foi descriminalizado, isto é mais benéfico, essa lei poderia voltar no tempo? Não, porque o artigo 3º diz que, no caso da lei temporária ou excepcional, eu não vou aplicar retroatividade da lei penal mais benéfica e, mesmo assim, eu vou responder pelo crime, porque eu já sabia que essa lei tinha vigência por aquele período, por aquele tempo, e cá entre nós, se todo mundo soubesse que na lei temporária e excepcional vai ser aplicada a retroatividade da lei penal mais benéfica, por que alguém cumpriria essa lei? Entenderam? Então é isso. Se este vídeo te foi útil, já aproveita, dá um like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida e comentário já deixa aqui embaixo, porque eu vou ler com muita atenção. Fui!